Fala, Bluesman! Cara, faz horas que eu tô lendo nos comentários a galera pedindo algumas ideias de blues, algumas sacadas, alguns macetes fora da caixa, né? Aquilo que eu gosto de trazer para vocês. Então essa é uma aula que vai estar dentro do curso Guitar Expert Vitalício e também eu vou deixar a introdução dessa aula aqui para vocês aberta aqui no YouTube para vocês verem como é que funciona. Então, pra ti que gosta de blues, pra ti que quer sair daquele lance de tocar só, eu vou trazer para ti algumas ideias muito legais que misturam 4 níveis de conhecimento e eu vou trazer uma prática associando acorde e escala através de macetes com bends de aproximação. Então é uma aula muito legal e a sequência dessa aula você vai ter acesso somente dentro do Guitar Expert. Então, se tem interesse em blues, segue comigo, porque nessa aula aqui tá top demais, cara. É a aula que eu queria ter tido sobre o blues. Então, vamos nessa. Então, basicamente, a aula do blues em 4 passos, né? 4 níveis. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer para ti é que, para ti que está assistindo no YouTube essa aula, a backing track eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para ti que está assistindo obviamente essa aula dentro do Guitar Expert, está para download aqui o arquivo dessa backing track e de outras backing tracks também, tá? Aqui para você poder estudar e improvisar, junto com o PDF, é claro. Galera, basicamente eu vou usar essa backing track aqui, ó, deixa eu dar o play nela aqui. E nessa backing track aqui vai estar rolando algumas coisas tipo isso aqui, ó. Eu vou misturar aqui com vocês algumas coisas, tipo, por exemplo, no nível 1, eu separei da seguinte forma. Nível 1, pentatônica, né, padrão do blues aqui. No nível 2, ó, então a gente vai ter no nível 1 a pentatônica padrão do blues. No nível 2, a gente vai ter então a pentatônica com a Blue Note. No nível 3, a gente vai ter o arpejo dominante do acorde, tá? Inclusive eu vou te mostrar o conceito de arpejo por oitavas. E também no nível 4, a questão do mixolídio, que é o modo grego. Então a gente vai misturar esses 4 passos aqui, e aí depois eu vou trazer para ti um lance de bend de aproximação. Então no primeiro passo nós vamos trabalhar o conceito da penta simples, tá? Então, como essa primeira parte vai estar para o YouTube, eu não vou fazer com todos os shapes da penta, tá? Então depois na aula do curso a gente faz sobre isso. Então aqui, galera, primeiro passo é você saber improvisar um pouquinho, né? Você já tem uma experiência de improvisação e usar a pentatônica de Dó menor sobre Dó maior, tá? O acorde aqui é só Dó7, tá? Dó maior. Mas a gente vai estar usando então a penta menor mesmo, de Dó. Depois, se você está assistindo essa aula dentro do curso, você já assistiu também as aulas de penta com Blue Note. Então, o segundo passo é a gente acrescentar a Blue Note, né, aqui dentro do nosso shape. Depois, se tu também está aqui no nosso curso, já está estudando também o curso de arpejo aqui do curso, né? Deixa eu explicar para vocês, antes de eu avançar para os macetes, que eu estou só dando essa passada primeira, galera do YouTube aqui, eu estou trazendo para vocês esse conceito de arpejo, que a gente chama de arpejo de uma oitava, tá? Eu gosto muito do conceito do arpejo, tá? Arpejo dentro do blues, ele é fundamental, mas tem uma coisa interessante que a gente tem que levar em consideração, que é você enxergar esse arpejo de uma oitava, ou seja, por exemplo, o acorde de Dó7, ele tem o seguinte arpejo, né? Que é tônica, terça maior, quinta e sétima menor. Normalmente, e eu lembro que quando eu peguei os livros, a primeira coisa que eu aprendi nesse arpejo, eu aprendi isso aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu deixar mais fechadinho aqui pra te ver, ó. Ó, seria isso aqui, ó. Eu aprendi assim. Inclusive, se tu ler essa tablatura inteira aqui, ela dá exatamente isso. Só que eu não conseguia visualizar isso de uma oitava, de pedacinhos. E aí, quando eu ia improvisar, eu não conseguia colocar isso no meu play, porque era muito grande, tipo, não cabia dentro das minhas frases, tipo, ficava embolado na minha mão. E aí não rolava. Daí o que acontece? Eu pegava e tentava, tipo... Aí eu...
fazer com que isso tivesse uma sonoridade mais musical, entendeu? E aí foi quando eu pechei com um livro, não vou lembrar qual livro que foi, mas era um livro em inglês na época, foi bem difícil para mim ler em inglês, eu não conseguia ler inglês naquela época, onde ele trazia o conceito da gente pegar esses arpejos grandes e transformar eles em arpejos de 1/8, ou seja, a gente vai de dó até dó, bem pequenininho. Então, dentro do mesmo arpejo gigante, desse aqui, que a gente fez agora, opa, eu quero te propor que tu enxergue 2 arpejos e meio, porque lá no finalzinho não dá para fazer o arpejo completo, queria faltar uma corda, né? Então, ao invés de você estar tocando isso aqui, assim, ó, quero te propor que tu enxergue isso assim, ó. Só isso aqui, ó. E aí, basicamente, eu vou emendar essa explicação com o modo mixolídio, ó. Então aqui nós temos o modo mixolídio. O que é o modo mixolídio? Nada mais é do que a gente pegar as 4 notas do arpejo, né? E acrescentar os outros intervalos que formam o modo mixolídio, que você já deve ter visto também no curso dos modos gregos, talvez você não sei se você já assistiu. Então, olha só, basicamente o modo mixolídio ele tem uma tônica, uma nona, uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima menor e oitava. Então, se eu pegar as notas do arpejo, ó, se eu acrescentar essa nota aqui atrás, é uma sexta ou uma 13ª do modo mixolídio. Ó, essa aqui é a 11ª ou quarta. A gente vai usar ela meio de passagem, tá? Não vou repousar muito, não. Ó, essa aqui vai ser uma segunda ou uma nona. Então, se eu misturar no meu pensamento o arpejo, deixa eu tirar essa daqui um pouquinho, se eu misturar então o arpejo de 1/8 somado aos graus do modo mixolídio, eu consigo enxergar o modo mixolídio em apenas 1/8, ou seja, isso é bem legal, assim, bem fora da caixa, porque normalmente o cara pensa modo mixolídio, já pensa as escalas inteiras. Mas aqui eu quero te mostrar que tu pode pensar nesse modo associado a um arpejo de 1/8. Isso aqui é o que fez para mim fazer, tipo, ficar musical para mim, entendeu? Na minha construção como músico, como guitarrista, isso foi muito intenso, assim, sabe? Porque eu tinha muita vontade de tocar modos e não conseguia. Não conseguia. Eu lembro que eu ia fazer aula presencial e o professor tocava na minha frente, assim, a 1 metro de mim, e soava mixolídio e eu tocava e não soava mixolídio. Por quê? Porque eu não sabia as notas boas, entendeu? Tem um lance da nota característica, sim, mas o arpejo do acorde, ele faz toda a diferença nesse caso. Então, aqui quando tu estiver enxergando comigo, eu preciso que tu consiga enxergar a escala, só que dentro do arpejo. E aí, claro, quando tu tiver com o PDF, tu vai ver que tu tem a digitação inteira do dó mixolídio aqui, ó, tá? Só que não é isso que eu quero que tu entenda, assim, no nível muito hard. Eu quero que tu entenda a formação do acorde, né? Mais esse lance do mixolídio. Então, desse jeito, eu começo a ter algumas sensações no meu feeling de tocar diferente. Por exemplo, ó. Aqui, ó. O arpejo, a sexta ou 13ª. A sexta ou 13ª. Mostrar aqui o que eu quero te mostrar, né? Tá entendendo aqui? Se não tá entendendo, comenta aí pra mim saber. Se tá no Guitar Expert, pergunta pro Kia, que é a inteligência artificial. Se eu tiver aqui no YouTube, pode comentar aqui que eu vou te responder. Vamos batendo um papo. Galera, então, depois que eu fiz que eu entendi que eu vou usar os 4 passos, a penta menor simples, né? A penta com Blue Note, a penta com o arpejo dominante, mais o modo mixolídio, esses 4 passos começam a abrir algumas possibilidades novas para mim. E o macete da prática que eu vou trazer aqui para o YouTube, e depois lá no curso eu vou trazer outros, muito mais, mas aqui eu vou trazer para vocês o bend de aproximação, que para mim é uma coisa maravilhosa dentro do blues, e é uma das coisas que mais me chama a atenção assim, na hora de tocar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir esses 4 elementos aqui, basicamente 2 elementos, e a gente vai ver. Então, primeira coisa que eu preciso usar é 2 escalas, tá? Só para que tu entenda esse contexto, aqui eu vou usar a penta de dó menor e o modo mixolídio de dó, que tá dentro desse espaço.
usar essas duas escalas. Eu poderia usar também a penta com Blue Note aqui, mas no modo Mixolydic, cara, ia dar um monte de loucura. Porque se eu uso a penta com Blue Note mais o modo Mixolydic, cara, vai ter cromatismo para tudo que é lado, e isso é bom demais, tá? Mas o macete em si, eu vou pegar então a escala, como eu sempre gosto de fazer, de 2 em 2 cordas. E aí eu vou pegar a escala de 2 em 2 cordas, misturando a digitação da penta e do modo Mixolydic. Olha que sacada interessante. Aí eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Então aqui, no bend de aproximação, percebe que eu vou pegar a corda 6 e a corda 5 da digitação dessa penta aqui e desse modo Mixolydic aqui, desses dois shapes que estão basicamente um dentro do outro, né? Então aqui, galera, olha só, eu vou pegar essa digitação da penta e essa digitação do modo Mixolydic. Essas duas cordas. Qual é o meu trabalho? Eu deixei aqui ó, as tabs, tá? Ó. E também o bracinho aqui que eu prefiro que tu enxergue pelo bracinho, porque pelo bracinho tu pode aplicar em qualquer lugar do braço. Então, se eu fizer isso aqui, eu preciso entender quais são as notas que eu posso aproximar com um bend de meio tom. E aí eu percebi que na corda número 6 aqui, ó, pode perceber que na penta a gente vai tocar 8 e 11. No modo Mixolydic, 8 e 10. Então se eu tocar um bend aqui na casa 10, ó, eu já consigo um bend de aproximação. Na próxima corda, na pentatônica eu toco 8, 10, e no modo Mixolydic eu toco 7, 8, 10. Então, mais uma vez, eu tenho um bend de aproximação. Daí eu criei uma frasezinha pra gente estudar, que é essa aqui, ó. Que eu preciso que tu entenda que eu tô tocando, que esse bend de aproximação é sempre bend de meio tom, porque eu quero chegar no tom. Mas olha que interessante que vai ficar a proposta se eu fizer desse jeito aqui, ó. Ó, então vamos lá, ó. Sacou? Vou montar aqui, ó. Então, peguei essa corda da penta, Mixolydic, ligando com bend de aproximação. Aí, como eu não sou bobo nem nada, né? Eu vou aproveitar essa ideia para transpor para outras oitavas. Então eu vou pegar a primeira nota que eu comecei, que foi aqui, ó. Aí eu vou jogar aqui na casa 10 e vou fazer a mesma coisa. Aí eu vou pegar a mesma ideia que eu comecei aqui no 8, que eu repeti aqui nesse dó aqui, para esse dó aqui. Olha que interessante, ó. Recém começando o negócio, vai ficar bacana. Então, a gente vai fazer muita coisa aqui. Agora, que a gente entendeu qual é o conceito que eu peguei, porque tu precisa aqui entender o conceito, tá? Não adianta tu entender, copiar a tab, fazer junto comigo aqui. Tu tem que entender o conceito que eu utilizei para colocar isso aqui no teu play. Se tu entender o conceito, tu vai aplicar isso aqui tranquilamente em qualquer tonalidade. Na música não é decorar, na música é aprender. E agora eu vou te mostrar o próximo passo dentro do PDF, que é o seguinte, ó. Dentro da nossa ideia aqui, ó, tá vendo aqui? Eu fiz exatamente isso para cada de 2 em 2 cordas para esse shape aqui da pentatônica e esse shape do modo Mixolydic, tá? Só que o que eu quero fazer? Eu quero te mostrar as escalas que isso vai me gerar. Olha que interessante. Olha, vou voltar aqui. Então, esse primeiro bend aqui, que a gente fez aqui, ó, essa primeira frase aqui, ó, ela me gerou isso aqui, né? Isso aqui já tá dentro desse shape 1 da penta e também dentro desse modo do mixo. Quando eu pego esse bend aqui, ó, que é a mesma ideia inicial, aqui, ó, quando eu mudo a minha mão de lugar, automaticamente, deixa eu ir lá embaixo, eu vou pular toda essa parte, que essa parte eu vou fazer dentro do curso, tá? Mostrando parte por parte. Olha só que interessante. Aqui, ó, eu já vou ter... Cadê minha frase inicial? Cadê? Aqui, ó.
Então aqui, agora eu chamo de bend de aproximação e escalas em volta. Então eu tenho essa parte aqui. Esse pedacinho aqui, que é o mesmo inicial, quando eu levo a mão aqui eu já tenho novamente, olha que massa, eu vou ter uma outra pentatônica aqui. E vou ter um outro modo mixolídio, ou seja, um modo mixo, a mesma escala em outro lugar do braço. Então, quando eu faço isso, eu levo a minha ideia inicial do bend de aproximação, só que eu jogo essa ideia inicial em volta dessas duas escalas aqui. E aí eu já ganho mais uns espacinhos. Aquilo que parece super difícil nem é tanto, cara. Ó. Agora eu tenho mais coisas pra fazer. Eu tenho agora o modo mixolídio, ó. Ó o arpejo de dó aqui, ó. O nosso bend de aproximação. Modo mixolídio. A penta. Viu que isso aqui vai abrindo um monte de possibilidades? Então, ó, arpejo. O bend de aproximação. E aí a escala penta menor. Modo mixo. Se eu quisesse botar Blue Note ainda, ó. Blue Note, ó. E aí o modo mixo. Penta. Modo. Tudo isso aqui que eu tô trazendo pra ti aqui nessa primeira parte é a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa que eu já tinha te mostrado antes. Só que tu precisa compreender o que eu fiz. Então eu montei aqui a ideia, deixa eu voltar aqui. Então eu peguei, ó, primeiro eu te mostrei os 4 conteúdos que tu precisa saber para aplicar esse contexto, tá? São esses 4. Aí depois eu peguei a penta, uma penta e um modo mixo na mesma região do braço. Aí eu peguei de 2 em 2 cordas e descobri quais são as notas que eu consigo aproximar com um bend de meio tom. Aí eu descobri na quinta e na sexta corda, e aí eu descobri que tem essa frase aqui. E essa frase aqui eu joguei em 3 oitavas diferentes. Ó, aqui e aqui. Quando eu descobri essas oitavas diferentes, automaticamente, quando eu vou para outro lugar do braço, eu já tenho uma nova penta e uma nova escala. Então, assim, cara, isso aqui vai muito longe e esse macete te tira dessa penta mais quadrada e começa a te trazer outras possibilidades. Se tu é membro aqui do YouTube, por exemplo, e tu fez o curso de acorde e escala, tu vai entender muito bem essa relação da penta com a escala. Então a escala maior é os mesmos desenhos dos modos, é um outro papo que a gente pode ter. Então tem muita coisa que a gente pode juntar aí e trabalhar juntos aí, tocar juntos e avançar um pouco mais nessa ideia do blues, dessa ideia de levar esse conceito do blues para dentro de outros estilos musicais. Agora, para fechar, você só vai ter vocabulário de blues se você tocar blues. Você tirar solos de blues, se você tiver referência, você ouvir o blues, você vai ter as frases sempre meio no ouvido e aí o dedo meio que vai indo junto com o ouvido. Beleza? Então se você já é aluno do curso, a gente se vê na sequência da aula. Se você ainda não é, eu vou deixar um recado para ti agora, depois desse vídeo aqui. Guitarrista, parabéns por ter chegado ao final desse vídeo. Isso significa que tu realmente está querendo estudar guitarra de verdade e está precisando de uma direção, de uma organização. E é por isso que eu criei o Guitar Expert com acesso vitalício agora. O Guitar Expert é o método de guitarra que eu montei para que você que já sabe tocar, saia do básico, destrave de uma vez por todas e evolua na guitarra. Para te entender, hoje o Guitar Expert vitalício, hoje ele contém muitas aulas, tá? Hoje ele contém 509 conteúdos, cara. É muita coisa. Mas não é o número de aulas que tu tem que olhar para cá. Tu tem que olhar, sabe de que forma? Olhando para as trilhas organizadas para te poder estudar de forma organizada. Dá uma olhada nas trilhas aqui, que para mim é a grande sacada. Outra grande sacada é você aprender a fazer o autodiagnóstico, porque se você não sabe o que você tem que estudar, como é que fica?
Se tu não sabe como estudar, o que tu tem que estudar? Então, eu te ensino aqui a fazer o teu autodiagnóstico, eu te ensino aqui também a criar uma rotina de estudos para saber de fato o que você tem que estudar. E olha a coisa mais interessante, esse curso tem alguém te dando suporte 24 horas por dia. Aqui, ó, nós temos o Kiyako, velho, que é a minha inteligência artificial, que vai estar te atendendo aqui, ó. Tu pode perguntar para ele, o que eu posso estudar hoje? Ó, e quero fazer solos. Vamos ver o que o Kiyako vai me dizer aqui. Então, você tem uma inteligência artificial te ajudando 24 horas por dia, você tem conteúdo, você tem trilhas organizadas, você vai aprender a fazer a sua rotina, você vai aprender a organizar a tua vida guitarrística, né? Olha só o que ele me disse para fazer, ó. Olha só, cara. Olá, Kiko, tudo bem? Ó, para o seu estudo de hoje, a recomendação é focar na linguagem e vocabulário. Como você já conhece algumas ferramentas, o próximo passo é criar solos. E aí ele vai me dizendo o que eu tenho que fazer, e olha só, clique aqui para ver o módulo. Aí ele vai me mandar para a aula certa que eu tenho que assistir. Olha que interessante. E aqui ele me mandou para a aula que eu tenho que ver. Então, cara, se você precisava de alguma coisa para estudar guitarra, chegou o momento, chega mais, clica aqui, clica em Saiba Mais e venha conhecer o Guitar Expert Vitalício. Não deixa de te inscrever no canal, te torna membro por aqui e vai tá passando algum vídeo por aqui, ó. Aí desse lado aqui. Clica aí, segue estudando. Tamo junto, até mais.